Boa noite. Chegamos ao final do nosso evento, do nosso grande evento. Entregamos tudo que prometemos para vocês. Foram 3 dias de muito conteúdo qualificado no mercado financeiro de capitais, de finanças estruturadas. Quem esteve com a gente até agora no Café Aquariano teve até spoiler das próximas operações do iFood. O próximo painel promete também muito conteúdo, promete talvez algum spoiler também. A gente vai receber agora o Bruno Funchal, secretário especial do Tesouro e Orçamento no Ministério da Economia, que vai conversar com Carlos Augusto Lopes, nosso CEO. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, quase boa noite já. Bruno, muito obrigado. Muita gentileza sua aceitar o nosso convite. Posso imaginar como é que está a tua agenda aí, mas fechar o Kibar Day com a tua participação é uma honra. Foram 3 dias intensos aí de muita discussão, muitos debates, acredito que todos eles muito construtivos. Eu te confesso que eu entrei no Kibar Day com uma expectativa com relação ao crescimento, ao desenvolvimento do mercado, pela fala dos mais diversos participantes, dos mais variados segmentos, né, imobiliário, agronegócio, financiamento para pequenas e médias. Saio com uma expectativa bem maior do que aquela que eu entrei, né? Claro, existem algumas dúvidas, algumas questões. A questão macro sempre é uma preocupação, né? Eu não sei até que ponto essa certa euforia, até eu diria, tem a ver com um cenário de taxas de juros um pouco diferente daquela, ou do momento que a gente está vivendo, que talvez é de ascensão de taxa de juros. Então, obviamente que aparecem algumas dúvidas, algumas questões também com relação à reforma tributária, mas, de um modo geral, eu saio desse Kibar Day com muito mais esperança de um crescimento robusto do mercado de capitais, especificamente o mercado de securitização, do que 3 dias atrás. E obviamente que a gente não pode pensar nisso sem olhar o lado macro, né? Então, talvez se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. A gente fez uma pesquisa rápida na internet para saber quais seriam os temas mais importantes, e obviamente que muito interesse na questão do parcelamento dos precatórios, mas também muita dúvida e muita ansiedade para saber sobre os avanços, né? O que vocês têm aí, o que vocês estão cozinhando em termos de reformas e coisas nesse poucos meses que faltam para o final do ano, o que ainda a gente pode esperar. Ontem o Diogo Macor, por exemplo, falou, até o final do ano a gente vai ter um fundo imobiliário, né? Isso, obviamente, é super interessante e animador saber que o governo começa a pensar em também ele utilizar o mercado de capitais para se financiar, né? Nem que talvez nesse primeiro momento não exista financiamento. Então, te passo a palavra e mais uma vez te agradeço. Carlos, obrigado aí pela possibilidade de participar do evento de vocês. Eu preparei aqui alguns slides até para a gente dar o pontapé inicial. Vou passar por esses pontos certamente que você mencionou. Acho que uma discussão do momento é orçamento e orçamento precatório, e como é que a gente lida com essas dúvidas que estão pairando, né, sobre a forma de lidar com isso, né? A gente teve um crescimento explosivo e acho que isso vai fazer parte um pouco da minha fala, dar um panorama, né, meio de curto prazo, né, como é que a pandemia e as medidas fiscais impactaram, né, nas contas públicas no curto prazo, e eu vou dar uma olhada também no estrutural, e depois a gente fala um pouco de reforma, né, ou seja, dado o diagnóstico, né, dos nossos problemas estruturais, o que a gente tem endereçado e avançado, o que tem para frente, e eu vou também falar um pouco da agenda micro, que eu acho que é
super importante aqui, principalmente para nesse ambiente. Então, acho que a agenda micro é fundamental, é uma das bases para ganho de produtividade, de eficiência da economia, que influencia muito positivamente no nosso crescimento potencial. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Veja se vocês estão vendo a minha tela aí. Acho que sim, né? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Então, acho que o primeiro ponto, fazer um panorama aí do curto prazo, né, a situação fiscal e como é que a crise atingiu a gente. Depois fala um pouco do estrutural, acho que a importância de continuar no processo de organização das contas, acho que é a base fundamental para a gente, né, voltar a ter um crescimento sustentável, e falar um pouco de agenda de reformas, que tem basicamente dois pilares, né? O pilar fiscal, né, de organização das contas, e o pilar de produtividade, e aí uma série de agendas, né, andando nessa direção. Então aqui, acho que começar primeiro com esse dado, acho que ele mostra bem a evolução ao longo do tempo do nosso quadro fiscal, né? Isso é dado de resultado primário como proporção do PIB. E aqui, olha, repara que né, acho que no início do século a gente vinha bem, né, fazendo o superávit primário. E o que é o superávit primário? Né? A gente arrecada mais do que a gente gasta sem considerar pagamento de dívida, né, sem contabilizar os juros da dívida. Então, basicamente, a gente consegue fazer resultado para ir, né, gerenciando uma dívida sustentável ao longo do tempo. Isso começou a mudar, né, e aí, basicamente, ali em 2011, essa tendência virou e as despesas começaram a crescer e as receitas começaram a cair com a proporção do PIB. E o quadro de superávit virou ali em 2014 e o Brasil ele chegou num período mais, né, fundo em termos de déficit estrutural em 2016, que foi quando deu a partida para a discussão de um novo regime fiscal, que é o teto de gasto. O teto de gasto hoje é a nossa principal âncora. E é importante a gente destacar isso, porque tem a ver com a discussão, que eu vou falar um pouquinho de precatório mais à frente. Mas, basicamente, a nossa principal âncora fiscal, ou seja, ele traz ele ancora as expectativas em relação à trajetória de despesa de médio e longo prazo. E o efeito disso, por mais que a nossa recuperação fiscal tenha sido lenta até então, quando você traz e ancora a expectativa, né, em termos de médio e longo prazo, isso tem um efeito muito, muito rápido em prêmios de risco. Então, depois eu vou mostrar para vocês como é que as curvas de juros reduziram muito por conta dessa credibilidade em termos de trajetória de despesa. Então, apesar da gente ter, né, melhorado, mas de forma lenta, aqui 17, 18, 19, ainda porque o PIB, né, o crescimento era baixo, a gente entrou numa tendência boa, né, que é recuperar o superávit, e mais ou menos se esperava que em 2023 a gente fosse recuperar o superávit primário, voltar para o azul, né, para o cenário azul. Só que aí teve o choque da pandemia e a gente, ano passado, observou um déficit de 10% do PIB. E esse 10% do PIB é uma partezinha. 10% do PIB é 700 bilhões de reais de déficit. 740. Desses 740, 120 bilhões estava contratado, já era o déficit que a gente imaginava que ia fazer sem pandemia. Gastamos R$500 bilhão em despesa mesmo, né, para enfrentar a pandemia, e aí auxílio emergencial, expansão de crédito, medidas de crédito, né, medidas de proteção do emprego, vacina, saúde, transferência para estados e municípios, e aí gerou esse déficit. E o nosso primeiro desafio era voltar a uma trajetória, né, de normalidade, para voltar a ter um cenário de contas no azul. Quando a gente virou o ano, nossa expectativa é que o déficit ficasse em 3,5% do PIB em 21 e 1,9% em 22, muito por conta da queda do PIB, né, que a gente observou no passado de 4%. E as expectativas têm surpreendido, né, então as últimas expectativas, né, é que se a gente fecha esse ano com um déficit de 1,8% do PIB, próximo a pré-pandemia, e no ano que vem já foi no orçamento uma projeção de um déficit de 0,5% do PIB. E isso possivelmente em 22 ou 23 a gente pode ter um superávit
Então, assim, a recuperação foi muito forte e as expectativas, né? Todas as expectativas que se construíram aqui durante a pandemia, acho que tem melhorado, a gente tem tido boas notícias ao longo desse ano, primeiro, com a manutenção, né, das despesas controladas e recuperação da economia refletindo na arrecadação. Isso reflete na nossa dívida. Então, quando a gente olha e fala, ó, taxa básica de juros, né, pega a curva de juros do Brasil, um componente importante é o prêmio de risco. E para manter esse prêmio de risco baixo, a gente precisa ter uma dívida, uma trajetória de dívida estável, né? Trajetória de dívida crescente, você traz uma percepção de incerteza e faz com que os prêmios aumentem. Então, o nosso primeiro trabalho era reverter essa tendência. Então, teve uma tendência de aumento grande de dívida para pagar a conta de 2020. E aí, voltamos com um nível de gasto similar ao pré-pandemia, né? Esse ano a gente está gastando 130 bilhões a mais do gasto corrente, com foco na pandemia, auxílio emergencial e saúde, principalmente. Mas esse gasto mais focalizado permite que a gente tenha uma volta aqui do nível de endividamento e a nossa trajetória está muito similar ao que a gente esperaria antes da pandemia. Ou seja, sem a pandemia, a nossa trajetória de dívida está parecida. E isso é uma notícia boa, tá? Então, assim, acho que o trabalho nessa virada está na direção correta. Agora, a pergunta que fica é, por que isso não tem se refletido nos prêmios de risco, na taxa de juros? Tá? E esse é um ponto que a gente vai voltar a discutir um pouco mais à frente. E por que a gente consegue ter essa melhora de expectativa, né, em termos de resultado? E assim, muito disso é recuperação econômica, né? É o crescimento que, por exemplo, lá no início do ano, imaginava-se que ia ter um crescimento de 3,5% do PIB, essa projeção chegou a 5,3%, agora está estabilizando em torno de 5%. Então, a recuperação econômica é bastante significativa, é bastante grande, e, de fato, a gente teve uma recuperação em V. O que está sendo discutido agora? Se a gente consegue manter essa recuperação forte, ou pelo menos voltar para um nível, né, de crescimento próximo do nosso crescimento potencial, 2,5%, para 2022. O que explicou essa mudança de expectativa em relação ao crescimento econômico? Né, por que no início do ano imaginava que ia ser 3, 3,5% e agora está 5 ou acima de 5%? Por conta da mudança em relação à vacinação. Acho que eu falei diversas vezes, o ministro Paulo Guedes também falou diversas vezes que a melhor política econômica era vacinar rápido, e a expectativa no início do ano era de uma vacinação que terminaria em dezembro, e a gente está conseguindo fazer isso de forma antecipada. Então, em setembro, a gente já está com a primeira dose, uma parte bastante significativa da população. E é isso que está refletindo aqui, né? Então, mais de 80 anos quase todo mundo, mais de 70, mais de 60, e agora aqui nos mais jovens, acelerando a vacinação. Então, acho que o primeiro trabalho é acelerar a vacinação o máximo possível, e isso permite com que esse segundo semestre a gente tenha a volta à normalidade. A gente sabe que, voltando à normalidade, setor de serviço voltando é o que vai impulsionar o crescimento do segundo semestre. E um outro sinal importante, né, de recuperação econômica, aí tem dois elementos importantes. É a geração de emprego com carteira assinada, e aí fica de fato faltando a recuperação no mercado informal, e consumo. Né? E aqui é a arrecadação de ICMS que reflete bem como é que está a evolução da atividade econômica em relação ao consumo. Né? Então, aqui no pior período da pandemia, a gente teve uma queda de arrecadação comparado com os 12 meses anteriores, e chegou a 23%. Repara que o ano, na média para os estados, fechou mais ou menos de lado. Acho que foi 2% de alta, nominalmente. E esse ano a arrecadação está muito grande. Né? Você vê, assim, estruturalmente, né? Mesmo comparando meses onde em 2020 não tinha o lockdown por conta da pandemia, o crescimento aqui era bastante significativo, né? 12%, 18%. Comparando com o período de lockdown, mais ainda. Quando a gente pega o acumulado do ano, está ali em torno de 30%. Então é muito significativa essa volta da economia e na arrecadação. E no mercado de trabalho, os dados do CAGED também mostram essa recuperação. Esse daqui foi o período
pior período da pandemia, que a gente teve uma perda de emprego aí acumulada em 12 meses, mais de 1 milhão, mas a gente já vê aqui que a recuperação acumulada em 12 meses já está em 3 milhões de empregos. O que falta? É a volta do setor de serviço e o mercado informal. Acho que o mercado informal ainda está bastante reprimido, e isso, a tendência é que nesse segundo semestre, voltando à normalidade, a gente tem a recuperação do mercado informal. Mas aqui ele diz para a gente muito claramente, por exemplo, que a política que foi feita, né, de preservação de emprego, né, o programa, né, do auxílio para manutenção do emprego foi bastante bem sucedido, inclusive foi repetida, né, em 2021. Esse é um olhar curto prazo. O que acontece, né? O que aconteceu com o fiscal e com a economia, né, olhando para o período da pandemia? O fiscal fez uso de instrumentos fortes, tivemos um déficit elevado, mas esse ano mais focalizado. Com a recuperação da arrecadação, a gente está voltando na trajetória de dívida similar ao período pré-pandemia. Agora, a gente tem problemas estruturais que independem da pandemia, tá? E acho que o primeiro problema estrutural é aquela sequência de déficit que eu mostrei inicialmente. Acho que um remédio para isso é justamente o teto de gasto, né? O teto de gasto, repara, ó, quando naquele gráfico, o primeiro gráfico que eu mostrei, a gente mostrou que o superávit ele começou a reduzir em 2010, em 2011, é basicamente por causa disso. Essa linhazinha verde é a receita, com a proporção do PIB. E a linhazinha vermelha é a despesa. Então, repara que eles começaram a aproximar e inverteram em 14, que foi quando a gente começou a ter o déficit. E foi abrindo, até que a gente implementou um novo regime fiscal, que é o teto, que travou esse crescimento da despesa com a proporção do PIB, e isso começou a cair. Então, o melhor remédio para controle de gasto, de volume de gasto, é o teto de gasto. Hoje é a principal âncora fiscal. Tá? Por que teve esse grande aumento aqui, em 2020? Foi o gasto da pandemia. Em 2021, isso aqui vai voltar para um nível menor do que o que a gente estava antes, do período antes da pandemia. E o nosso desafio aqui é recuperar a receita também, mas sem aumentar a carga tributária, que é um problema estrutural que a gente tem. E aí, como é que faz isso? Crescimento econômico e produtividade. Tá? É aumentar a receita sem aumentar a carga tributária. Então, esse é um diagnóstico. E começou a ser endereçado com o teto de gastos. E aí todas as reformas que lidam, né, com controle de despesa, por exemplo, a reforma da Previdência, contribui para, né, ajuda na solução do problema. Então, por exemplo, aqui, ó, quando começou o teto de gasto, repara, antes do teto você tinha crescimento de um governo para outro, sempre aumentando o gasto com a proporção do PIB. Então, em 98 era 14,84, foi para quase 16, 16,76, 18, aí 19,30 aqui, olha, no final de 2018, e a gente, né, vai conseguir reduzir bastante a despesa como proporção do PIB, né, de 19,30 para 17,50, isso aí já usando os dados, né, do orçamento que foi enviado. Esse ano a gente também já consegue terminar mais baixo do que o final do último governo, então acho que esse é um ponto importante, é o controle do gasto, controle das despesas, e para isso é fundamental o teto de gasto. Outro problema estrutural, excesso de rigidez orçamentária, muita despesa obrigatória. E quando a gente tem muita despesa obrigatória, ele tende a comprimir a despesa que não é obrigatória, que é discricionária. Então, quando a gente discute novas políticas públicas, fica muito limitado, investimento público fica limitado por conta desse crescimento das despesas obrigatórias. O que a gente fez para poder lidar com isso? Para poder travar esse crescimento? Reforma da Previdência e a Lei Complementar 173, que a gente conseguiu travar crescimento de salário do servidor em 2020 e 2021. Acho que são as duas principais despesas obrigatórias que foram controladas durante, né, esse período do governo. Isso acabou se refletindo muito bem quando a gente compara, né, a média de crescimento aqui no governo Temer com o governo Bolsonaro. A Previdência, que tinha um crescimento real, médio, anual, de 4%, caiu praticamente pela metade. E pessoal teve um crescimento real negativo. Né? Nominalmente, a gente foi travado. Você tem progressões, promoções, que faz aumentar o gasto, mas em termos reais, descontando a inflação, você teve um crescimento, uma redução real em despesas de pessoal. O que mais cresceu em termos de despesas obrigatórias?
Aqui dentro das despesas obrigatórias, você tem uma linha que chama sentenças judiciais, que cresceu 27% real. E esse é o ponto da discussão hoje do precatório. Tá? E um outro problema estrutural é o excesso de carga tributária. Né? Então, carga tributária como proporção do PIB, 33%. É muito alto, isso em 2018. Né? Porque qual é a grande tarefa? Controlar o crescimento da despesa para que a gente consiga voltar a ter resultado fiscal positivo e aí criar um círculo virtuoso reduzindo carga tributária. Tá? Esse que é o grande objetivo. Muito bem, e qual que é a grande contribuição, né, desse processo, né, de organização das contas públicas? E aí vai refletir direto aí no mercado de capitais, mercado de crédito, né, ou seja, mercado financeiro como um todo. É justamente essa percepção de risco e o prêmio de risco. E aí você, reduzindo o risco, você reduz as taxas de juros, e aí, reduzindo os juros, o crédito fica mais barato para todo mundo. E aqui a gente tem uma evolução do prêmio de risco da NTN-B de 2035, e tem várias, o IPES fez estimativa de quebras estruturais dessa série, né, e estimou quanto é que a gente teve de benefício por redução de prêmio de risco, né, por conta de mudanças importantes de regime. Uma mudança importante de regime foi teto de gastos. Repara, teve uma queda significativa aqui. Outra eleição, você tinha uma agenda mais expansionista, outra mais pró-consolidação fiscal. E aí você também teve a eleição, reforma da Previdência, redução de prêmio de risco. Então, tudo isso são medidas que vão na direção do controle de contas. E o IPE estimou que essas 3 mudanças geraram uma queda, né, em pontos percentuais entre 2,3 e 2,7. E aí isso no juros básico, né, dos títulos do Tesouro. Isso acaba se refletindo para todo mundo. Né? Qual que é um elemento de risco? Agora, a pandemia trouxe um aumento aqui no prêmio de risco e as discussões recentes de o que vai acontecer em relação ao futuro, que eu estou mostrando aqui dados realizados, né, e medidas que foram feitas que têm feito melhorar os nossos números fiscais. Então, eu estou falando que vai acabar o governo gastando menos do que quando entrou, pela primeira vez. Vai acabar previdência controlado, pessoal controlado. Qual que é o grande ponto que está fazendo com que, e aí aqui é a curva de juros nossa, que faz com que essa curva de juros que antes estava aqui embaixo, esteja agora aqui em cima. Então, acho que esse gráfico retrata muito bem. Essa aqui era o nosso retrato em 2016 pré-teto. Você tinha uma inflação alta, o juro alto, ali, o Selic 14%, juros de longo prazo ali mais de 12%. Teto de gastos reduziu muito, botou para baixo a curva de juros. Previdência botou mais para baixo ainda. Então, repara que o juro aqui, o juro curto caiu de 14% para 4%. O longo, de 12% para 7%. A gente nunca tinha tido um juro de 7% no Brasil de longo prazo. Né? Só que agora, né, mesmo nessa trajetória de reorganização das contas, de consolidação fiscal, a gente observa a curva empinando. Né? Juros de curto prazo subindo, de longo prazo subindo mais. E aí isso daqui tem a ver com toda a discussão, né, da incerteza em relação a como resolver o problema do precatório. Né? Então, pegar esse ponto aqui, qual que é o último ponto do precatório? A gente vinha com um crescimento, né, nas despesas de sentenças judiciais. Do ano passado para esse ano passado a gente, né, no orçamento tinha 54 bilhões para sentenças judiciais, e esse ano, para o orçamento de 22, isso saltou para 89 bilhões de reais. E o ponto esse aumento de 34 bilhões de reais de precatório, ele pegou o espaço no orçamento e impede, né, qualquer expansão de política pública, no momento que a gente está saindo de uma pandemia e no momento que se discute expansão de algumas políticas públicas, principalmente um novo programa de renda. Esse aumento da curva é justamente isso, é uma incerteza em relação a como vai ser a nossa trajetória de despesa no futuro. Como é que vai ser dada a solução do precatório e do novo programa de renda. Então, assim,
o problema está posto, a gente tem passado pelo menos o último mês falando, né, sobre o diagnóstico do problema e propondo soluções e discutindo soluções. Acho que a gente está, nos próximos 30 dias, é o prazo que a gente tem para resolver todas essas incertezas, refazer o orçamento, vamos mandar uma mensagem modificativa, a gente apresentou o orçamento 31 de agosto, resolvendo as incertezas, né, do precatório, refaz o orçamento, e aí, tirando essa incerteza da mesa, tenho certeza que a tendência é que essa curva aqui comece a baixar, e aí você tem um pouco mais de previsibilidade em relação à trajetória de despesa, e muito desse prêmio de risco é por conta disso. Bruno, e aí, qual que... Diga. Eu posso só te interromper, desculpa. Você atribui esse movimento somente à questão dos precatórios? Ou seja, se você equacionar isso, você vai trazê-la de volta? Talvez não tudo, mas eu atribuo uma boa parte, sim, em relação à incerteza de como resolver a equação precatórios, novo programa de renda, Auxílio Brasil. Acho que esse é o principal componente. É claro que você tem incerteza em relação à eleição, você já está entrando dentro dessa equação, mas para agora... A eleição já está no preço, né? Está no preço, mas acho que para agora, acho que a maior parte disso é o problema de hoje, né, desses próximos dias, que é o precatório e o novo programa de renda. Acho que uma boa parte dessa curva vai ceder quando a gente resolver essa equação. E qual que é o grande custo, né, enquanto a gente observa esse aumento de juros, né? Então, aumento de gasto do governo, aumenta juros, tendência ficou mais caro pegar dinheiro emprestado para as empresas e para as pessoas, isso reflete no PIB. E é isso, por exemplo, que já está se refletindo nas expectativas do PIB para 22. Mas também, mesmo o paper que o IPEA escreveu, o impacto nos juros, né, da melhora fiscal, ele também calculou quanto que isso repercute no PIB. Então, para cada um ponto percentual de juros, de aumento de juros, menos crescimento de 0,7 a 1,3. Então, a gente teve um benefício lá atrás na redução de juros, e se a gente não resolver isso, vai ter uma perda para o ano que vem, por conta justamente desse aumento do prêmio de risco. Isso é na economia real. O financeiro aqui no Tesouro vai gastar para cada um ponto percentual 30 bilhões a mais de serviço da dívida. Muito bem, agora para fechar aqui a parte das reformas, né? O que já foi feito em termos estruturantes, né? Então, aí, de novo, separando a agenda em duas partes, uma perna, em termos de plano mesmo econômico, custo, né? Custo juros, e aí para isso precisamos ter o Brasil com as contas organizadas e retorno das empresas, que é a produtividade. Temos do fiscal, reforma da Previdência em 19, a Lei Complementar 173 em 2020, que segurou a despesa de pessoal por 2 anos. Você tem 2 leis complementares importantes, né, 176 e 178, que também ajuda na organização fiscal, aí mais focado para subnacionais. O novo marco fiscal, que é a PEC emergencial, que também foi importante para desvincular recurso de fundo, para trazer os gatilhos, os instrumentos de controle de gasto para governadores e prefeitos, e a própria manutenção e o reforço do teto de gastos. Do lado fiscal, isso tudo é agenda fiscal. Lado produtividade, então, marcos regulatórios, saneamento, lei de licitações, lei do gás, uma importantíssima que é a nova lei de falência e recuperação judicial. A gente sabe que lei de falências, ela permite realocação de ativos na economia de forma mais fácil, e quando você realoca ativos que estavam sendo mal utilizados ou estavam em empresas zumbi, praticamente falidas, ou que têm dificuldade para se recuperar, quando você realoca esses ativos, ele vai para um uso de maior produtividade. Isso é produtividade na economia, tem um monte de evidência científica em relação a isso. Autonomia do Banco Central e outras medidas de privatização que são importantes para o avanço. E, finalmente, aqui para finalizar, pauta micro. Acho que a lei de falência é uma pauta micro importante. Agora, outras pautas micros, né, relevantes. O novo FGTS, que além de tratar um novo modelo, né, de saque
a pessoa, né, que possui FGTS, ele também cria um mercado de crédito, de crédito com garantia super importante. CPR Verde é um ativo também que vai ser lançado, que já tem autorização legal, que vai ser também super importante para o mercado. Instituição de gestoria de garantias e a letra de risco de seguros. Esse primeiro já saiu, né, 2019. Esse aqui já tem a lei, isso vai ser agora uma regulamentação por decreto, e isso aqui serão 2 medidas provisórias, tá, que também já está bem encaminhado. Então, por exemplo, o mercado de recebíveis da FGTS, né, a gente teve a lei, né, lá em 2019, que criou o saque aniversário, e ter a possibilidade de alienação fiduciária desse direito, ou seja, você migrou para o saque aniversário, você tem direito a um fluxo futuro de recebimento via esse FGTS do que já está depositado lá. Então você pode pegar dinheiro lastreado nesse recebível. Esse mercado hoje é um mercado de 12 bilhões de reais. E comparando os juros aqui, ó, vamos comparar com o crédito consignado, que foi um avanço muito grande, a gente sabe, no mercado de crédito. Olha aqui, o custo, aqui a taxa de juros ao mês, comparando, é a menor taxa de juros. Por quê? Crédito consignado, você ainda tem algum risco lá, de ser mandado embora, aí perder a conta, isso no setor privado. No setor público, um risco menor, talvez risco de morte, por exemplo, seja o risco. Aqui não, aqui você já tem um recurso lá no fundo, então um risco menor ainda. Então foi um mercado novo que foi criado a partir de 2019. CPR Verde, aí um ativo também novo que está sendo criado, né, a partir da Lei do Agro, né, de 2020, é a Lei 13.986. CPR já existe, só cria uma nova modalidade, que está relacionada aqui à conservação de florestas, biomas, etc. Então, se cria... Então, assim, preservação é uma externalidade positiva. Então, só que você não tinha ainda um mercado para isso. Então, está sendo criado o mercado, isso aí vai ser um ativo que está sendo regulamentado, que você vai permitir as empresas a capitalizarem isso que antes era de externalidade positiva, capitalizar isso, inclusive gerando valor, gerando um fluxo de caixa para o negócio. Então, como é que funciona? Aqui, ó, vou botar aqui todo o esqueminha. Então, aqui você tem um produtor, né? E assim, óbvio que ele pode vender, né, a termo, a produção dele, mas agora ele pode vender também o que está sendo gerado em termos de, por exemplo, geração de oxigênio a partir do crescimento da plantação dele, de cacau, de o que quer que seja. Ele vende justamente esse benefício que ele traz para o meio ambiente, ele cria essa cédula, fica numa conta garantia, e aí quando atingir alguns marcos, né, de entrega, o recurso que foi depositado aqui, ele recebe de volta. Então, isso é um mercado novo também que está sendo criado, super importante, gera valor, né, para quem tem um negócio, mas e também você estimula geração de valor a partir de preservação do meio ambiente. Isso é um mercado novo que foi criado. E os dois últimos, só para falar rapidamente, também, assim, um que é super importante, que é a central de garantias, né, que ele permite que a gente, assim, pulverize a garantia. Então, se a gente tem, por exemplo, um mercado, eu quero, né, tomar dinheiro emprestado, eu entrego o meu imóvel como garantia. Só que esse imóvel vai ser subutilizado. Imagina que eu queira 100 mil reais de empréstimo e dou como lastro um imóvel que vale 500 mil. Eu estou subutilizando essa minha garantia. A central de garantia vai permitir que a gente reduza essa subutilização e potencialize o mercado de garantias. Tá? E a letra de risco de seguros também, assim, as letras, né, essas letras também permitem que a gente tenha um mercado, né, que vai além do resseguro, né, que permite que as pessoas, né, comprem essa letra, façam investimento numa seguradora e tenham algum retorno a partir disso. Então, isso pode ajudar também no processo de financiamento dessas empresas. Então, são medidas micro também que estão para sair
E essa pauta continua andando, são pautas super importantes que ajudam também na retomada da economia. Acho que é isso. A gente pode ir para as perguntas. Excelente, Bruno. Eu tenho queria fazer algumas perguntas. Vou começar talvez pelas reformas aqui, micro. Essa questão da lei, ela vai ser um título de crédito emitido pelas seguradoras, é isso? A letra de risco de como é que é? Qual é a pergunta? A letra de risco de seguro de crédito, né? Vai ser um título de crédito emitido pelas seguradoras. Exato. Na verdade, é como se você criasse você particionasse a seguradora e você vendesse parte desse negócio e o retorno desse negócio fosse como se fosse isso, uma renda fixa criada pela seguradora que permite você ter um fundo e compartilhar o risco. Tá. Outra pergunta. Em relação a essa questão da central de garantias, assim, como é que ela vai funcionar de fato? Assim, eu entendo a matemática, né? Você tem 100, tua garantia tem 500, e daí? Como é que a central de garantia vai ajudar, né, em baratear, por exemplo, o custo do crédito? Então, assim, hoje a gente tem na verdade, assim, quando você associa a sua garantia, né, a um empréstimo, a uma operação específica, né, a gente, no fundo, tem uma subutilização dessa garantia, né? Então, imagina, eu entrego para uma central de garantia, ela consegue particionar essa garantia, e aí, particionando essa garantia, eu posso utilizar para diversas operações de crédito independentes, tá? Eu posso... Desculpa. Além disso, essas instituições de garantia, elas podem ter diversas instituições de garantia. Pode ser um mercado competitivo de várias centrais de garantia. Ou seja, a própria margem dessa instituição é como se tivesse um mercado competitivo. Então, até para isso ele é importante. Ou seja, cria um mercado competitivo de central de garantia. A gente reduz custos relacionados a essa gestão de garantia, redução do número de imóveis no balanço das instituições financeiras, você fica com um lastro numa garantia específica, nesse sentido. Eu acho que assim, no final, você vai ter uma empresa que o core business dela é fazer exatamente isso, organizar essas garantias. Ou seja, digamos, pegando o teu exemplo, eu tenho um empréstimo de 100, uma garantia de 500, eu talvez possa, com essa mesma garantia, além de, sei lá, um empréstimo pessoal, eu posso pegar um financiamento de veículo e dar aquele 200 dali para comprar o carro. É isso mesmo. Isso, sem dúvida nenhuma, é interessante e me traz aqui na lembrança aqui de duas participações que a gente teve no Kibar Day, Bruno, de dois economistas que tenho certeza que você não só conhece, como admira, né? O primeiro, no final do primeiro dia, foi o Samuel Pessoa, né? O Samuel trouxe para a gente, ele fez uma análise super interessante sobre uma crise gerada a partir da pandemia, né? Mas no finalzinho ele deu uma palha sobre um trabalho acadêmico de um economista mexicano que utilizou o Brasil como exemplo, porque o Brasil, já que o tema era mercado de capitais, né, ele trouxe essa particularidade que o Brasil, no final do século XIX, tinha um mercado de capitais muito avançado, né? E estava baseado, chegou a ter só ações 8%, debêntures, mais uma coisa parecida. Então, chegou a ser relevante, né? Mas não só relevante do ponto de vista de números, mas também sofisticado, né, em termos de governança. Isso, segundo ele, segundo esse trabalho feito por esse economista, baseado em apenas duas leis, né? A lei de falência, né, que está se
repensando novamente, né? E uma lei... Já se repensou, foi implementada já em 21 agora, em janeiro. Sim. Eu acho que foi em janeiro. Sim, mas constantemente, né, digamos assim, isso. Constantemente você tem que estar questionando o como você pode aprimorá-la, né? E a outra é a lei de transparência, ou daquilo que você se comprometia naquela época a, digamos, a cumprir, a abrir de informação para aqueles teus investidores. E foi extremamente sofisticado naquela época, porque você conseguia ter minoritários com direitos quase que equivalentes a grandes investidores. E hoje, outro economista que você com certeza conhece muito bem, que é o Marco Lisboa, trouxe na sua palestra, ele comentou trabalhos acadêmicos que existem aí ao longo dos anos, que tentavam explicar por que alguns países eram muito ricos e outros eram muito pobres. Tinham várias teorias, mas a única que os dados comprovaram que tinha uma correlação direta era aqueles países onde a recuperação das garantias, ou seja, o judiciário trabalhava rápido, eu conseguia recuperar minhas garantias rapidamente, eu conseguia, de fato, receber de volta aquele investimento que eu tinha feito quando eu te dei o dinheiro para você comprar o teu carro ou a tua casa, né? Essas duas apresentações me geram a seguinte pergunta: o governo pensa em alguma coisa em fortalecer, né? A Central de Garantias me parece muito interessante, mas ela viabiliza talvez mais crédito. Mas alguma coisa que possa ainda fortalecer ainda mais a questão da recuperação do crédito, ainda é morosa, apesar de que a gente avançou muito, né? Você ainda demora para recuperar um carro, demora para recuperar ainda mais uma casa. Existe alguma coisa no campo das micro-reformas que pensam acelerar esse processo ou fortalecer ainda mais? Carlos, eu concordo totalmente com essa visão, né? Então, a gente teve duas evidências fortes em 2003, 2004 com o crédito consignado, 2005 na reforma da lei de falências, que para mim, eu tenho trabalho sobre isso, que mostra quanto de expansão no mercado de crédito ocorreu. E aí você tem vários papers que mostram o desenvolvimento das instituições financeiras, o tamanho do mercado de crédito impacta em crescimento. Então, se o tamanho do mercado de crédito impacta em crescimento, essas duas mudanças, crédito consignado e lei de falências, impactaram no mercado de crédito, impactam no crescimento. Então, acho que é uma das explicações. Por isso é que 2020, 19 para 20, a gente trabalhou muito para fazer justamente a reforma da lei de falências, que para a gente é um dos pontos fundamentais, né? Eu participei do grupo que em 2000, eu ainda nem estava em governo, era acadêmico, em 2016, e eu pesquisava sobre lei de falências, e a gente começou a ver também do esgotamento, né, do próprio modelo da lei de falências lá de 2005, por conta de novas jurisprudências que acabavam diminuindo a garantia dos credores, né? E aí, quando você enfraquece as garantias dos credores, você tem esse problema. A próprio modelo da legislação falimentar já não estava funcionando como funcionava inicialmente. Então, a própria reforma da lei de falência traz para justamente rebalancear o poder dos credores e devedores, né? Então, um foco importante foi a da reforma da lei de falência. Eu tenho certeza que é uma das bases para esse crescimento que você mencionou. A central de garantias também, sem dúvida, né? Porque imagina, pensa no do crédito consignado. O crédito consignado foi um mecanismo inteligente de simplesmente você transferir a garantia, né, do devedor para o credor. Eu estou como garantia o meu salário, ele vai, pega e já desconta da folha de pagamento. A central de garantia vai ser a mesma coisa, vai estar lá a garantia, né? E aí, deu um default, você já executa automaticamente a garantia, você vai ter cross default se tiver particionado, mas você vai pagar todos os seus credores. Então, eu acho que isso aí vai ajudar, se for botar assim, em termos, nessa visão, né, de o que está sendo feito para isso, olhando para o mercado de crédito, acho que são as duas maiores medidas. A lei de falências, que foi discutida em 2019, começou em 2016,
Aí foi uma proposta bem grande, não andou. Em 2019 a gente refez e foi, né, implementada recentemente, e essa central de garantias. Bruno, eu queria, a gente está chegando no nosso tempo. Eu tenho ainda algumas perguntas para te fazer, mas eu queria trazer, antes de passar para o Alfredo, que é o nosso moderador de perguntas, eu queria te trazer uma questão que para nós é muito cara, nos deixa muito preocupado, que é a reforma tributária, quando a gente fala especificamente do FDIC, né? A gente é absolutamente favorável a um processo mais simples e mais objetivo de, digamos, cobrar o imposto de renda sobre o rendimento desses fundos, mas a gente tem uma certa preocupação com relação à forma como isso foi desenhado dentro do projeto, porque isso impacta diretamente a própria estrutura da securitização e, consequentemente, o mercado de fundo de investimento de direitos creditórios, o mercado de CRI, o mercado de CRA acabam também sendo impactados de uma forma ou de outra. Então, assim, temos uma certa preocupação, porque a gente entende que a forma como foi desenhada, ela parte do pressuposto talvez o não entendimento completo de como a securitização funciona, porque eu vou penalizar um investidor, um cotista subordinado, né, que fazendo ele pagar imposto, onde ele ainda não sabe se ele vai receber, ele já é o último a receber, né? Isso pode comprometer muito o desenvolvimento de um mercado que está cresce historicamente há mais de uma década, e é hoje o principal canal, eu diria, pelo menos do ponto de vista de mercado de capitais, é o principal canal de financiamento para pequenas e médias empresas do país. Então, Carlos, assim, quando a gente discutiu essa reforma do imposto de renda, e vem discutindo, né? Na verdade, foi aprovada na Câmara, vai para o Senado, deve ter, né, mais algumas rodadas de discussão, e é importante que se discuta. Acho que desde o primeiro relatório até agora, acho que muitas coisas, né? A gente apresentou o texto, muita crítica, sentamos com o mercado, a gente fez muitas rodadas, né, com muitos atores, a gente teve diversas mudanças. Eu acho que a lógica, né, geral pelo menos do ministro é você tributar menos a empresa e tributar mais o indivíduo, então é reduzir o imposto sobre a IRPJ e aumentar e voltar ao imposto sobre dividendo. Essa é a lógica principal. Agora, tem que ajustar para não gerar distorções, e é isso que você está falando. Você pode gerar uma distorção no mercado que é relevante e é diferente de um outro tipo de fundo, por exemplo. Então, assim, a própria Secretaria de Política Econômica fez muitas rodadas com o mercado, conversou com muitos atores, e eu acho que teve muitas melhoras no texto. Agora, se ainda tem potencial, né, de distorções, eu acho que de novo, conversar para tentar melhorar, porque o que a gente quer fazer é o melhor para a nossa economia, né? Então, assim, não adianta também a gente andar com um projeto em que gera distorção. Então, todo o grande objetivo era esse, tentar caminhar nessa direção, com esse objetivo, reduzir o imposto da empresa, estimular investimento, e aí você tributaria na pessoa e sem gerar distorções. Então, assim, eu acho que o debate continua, vai ter o debate no Senado, e a gente, aqui dentro do Ministério da Economia, está totalmente disponível a escutar e debater alternativas, né? Então, a gente não quer também, né, criar distorções no mercado. Acho que isso é o mais importante. Tributar ou não tributar, aumentar a carga, reduzir, é uma decisão de política, né? Agora, distorção realmente é algo que a gente gosta, que a gente quer evitar. Então, acho que está totalmente aberto o debate para a gente avançar nessa linha. Poxa, que bom. Legal pela resposta construtiva. Te agradeço pela abertura. A gente realmente gostaria de poder posicionar, explicar como é que a gente pode resolver essa questão de uma forma que não atrapalhe a mudança, mas que também não crie distorções. Alfredo, a gente tem alguma pergunta
dos participantes, como é que a gente está aí? A gente está um pouco em cima do tempo? Alfredo está cuidando da plataforma e do curso. As inscrições começam segunda-feira para os nossos cursos, ele está lá cuidando disso. Cal, tem pergunta sim. Eu vou fazer, na verdade, 2 perguntas, porque eu acho que as outras acabaram sendo respondidas aí no bate-papo. Supondo que tem espaço no teto de gastos no ano que vem, seria possível aumentar o valor da Bolsa Família sem compensação? O não reajuste de servidores não seria compensação suficiente para o programa? Então, depende de como é que você olha o programa. Se é um novo programa, e o governo está anunciando um novo programa, e esse novo programa tem um gasto maior, precisa de uma compensação. Se for simplesmente o mesmo programa, né, sendo revisado, sei lá, o número de famílias ou o ticket médio, poderia. Por exemplo, ano passado, acho que a gente saiu de um orçamento de 29 bi, foi para 34. E aí só realocou as despesas dentro do orçamento. Mas não, é um novo programa, é um novo desenho, tem uma outra lógica, e aí sim, como é um novo programa e você vai ter mais despesas nesse programa, aí esse a mais, se a gente for gastar 15 bilhões a mais ou 20 bilhões a mais, tem que ter uma compensação. Tem que ter espaço no teto e compensação. Perfeito. Uma outra pergunta sobre inflação. Como combater a inflação sem sacrificar o PIB? Em um momento em que os impostos sobre os produtos essenciais estão sendo retirados e não há uma contrapartida federal, não há uma sinalização de onde será realocado esses impostos? Isso daí eu vou deixar para o Roberto Campos, que eu prefiro não falar do Banco Central. Quando eu falei, última que falei da inflação, não saiu muito bom. Então, vamos para outra aqui. Qual a estimativa para que, na reforma tributária, né, qual a estimativa para que os resultados das mudanças passem a ser observados pelo governo? Como a simplificação tributária vai beneficiar a entrada de capital estrangeiro no país? Então, as estimativas evoluindo no Senado, para entrar para o ano que vem, né? Já começa a valer a partir do ano que vem. Agora, toda a lógica, né, em termos de capital estrangeiro, até de capital local, né, tributando menos a empresa, né, você tende a ter uma retenção maior de recursos na empresa e para poder aumentar o investimento. Então, essa lógica, né, que é justamente uma das bases da reforma, é isso, você, através desse modelo diferente que tributa menos a empresa e mais a pessoa, né, o indivíduo, é que você retenha recurso na empresa e que aumente investimentos. Perfeito. Bom, gente, as perguntas estão chegando, porém, a assessora do Bruno está me mandando mensagem aqui dizendo que ele tem uma reunião daqui a pouquinho. Então, Cal, eu acho que eu vou dedicar a você as últimas palavras. Posso fazer uma última pergunta? Claro. Qual é a tua expectativa, Bruno, com relação à aprovação aí, a questão do parcelamento dos precatórios? Você falou que deve estar saindo aí na próxima semana, talvez. Eu espero que a gente consiga resolver esse problema pelo menos uns 30 dias resolva para que a gente consiga refazer o orçamento e aí andar aí com um novo programa de renda, né, com o que a gente precisa fazer para reduzir essas incertezas que estão atrapalhando aí na recuperação econômica, nas previsões, pelo menos, de recuperação. Legal. Bruno, muito obrigado. A gente encerra com a tua participação no QIBAR Day. Queria, de novo, agradecer a tua participação. Achei extremamente didática a forma como você apresentou a tua palestra, super clara, super concisa, e desejar para todos nós muita sorte aí, que a gente consiga atravessar esse período complicado da nossa vida brasileiro, que tenho certeza que a gente vai cruzar e vai ter muito sucesso. Muito obrigado. Queria agradecer a todos que participaram do QIBAR Day, a todos os patrocinadores, a todos os participantes.
Para nós foi um grande prazer, deu muito trabalho, obviamente, organizar um evento de 3 dias, com tantos palestrantes, com tantos painéis, mas o prazer e a alegria de propiciar esse tipo de ambiente de discussão construtivo sobre a evolução do mercado de capitais no país não tem preço. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero todos vocês. O Bruno já fica convidado para o Kibar Day 2022. E boa noite a todo mundo. Muito obrigado.